A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Vamos estar gravando o vídeo da lição de número 10, de 7 de junho de 2020, rendendo graças ao Senhor. É um prazer estar aqui e eu tenho certeza que Deus falará conosco neste dia. Amém? Temos aí o nosso texto áureo. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 118, verso 1. E a nossa verdade aplicada. Render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. A nossa lição está dividida desta forma. Uma introdução, depois trabalharemos 3 tópicos. Louvor como resultado da confiança, o caráter de Deus, o agir de Deus e, por fim, uma conclusão. Então, o Salmo 118, ele revela que nós devemos adorar o Senhor, que nós devemos exaltar o seu santo nome, que nós devemos proclamar as maravilhas que o Senhor nosso Deus faz, tanto na nossa vida como no mundo e na vida de nossos irmãos e irmãs. O Salmo 118, ele é um chamado para exaltarmos a Deus pela sua bondade e confiança. Ele é chamado de Alel, que é um nome que significa louvor. Ele faz parte do grupo de salmos de louvor que era cantado pelos irmãos e irmãs de Israel. Jesus, segundo os historiadores, ele cantou um alel, um salmo nesse padrão do Salmo 118, na última ceia com os discípulos. E é importante entendermos que o Salmo 118 é um tipo de salmo que era cantado antes, no templo e depois do templo. Então ele nos ensina a adorar o Senhor antes de ir à igreja, na igreja e depois de sair da igreja. Então, meus irmãos e irmãs, quanto ao título, o Salmo 118, ele não tem um contexto histórico definido. É um salmo que ele pode representar muitos momentos da história de Israel e pode representar também as nossas vidas quando nós conquistamos uma história, vencemos uma batalha. Segundo os historiadores, o Salmo 118 ele foi escrito logo após o povo de Israel sair do cativeiro babilônico, né? Como sabemos, o povo de Israel ficou escravo na Babilônia durante 70 anos. E nesse período, o povo de Israel pagou os seus pecados, né? Deus ele perdoou os pecados do povo, dando a eles a possibilidade de retornarem para Jerusalém, para reconstruírem o templo. Né? Daí se levantam as figuras, né, de Esdras e Neemias. Mas existem outros que fazem alusão à saída do povo do Egito. E ainda outros, algumas vitórias, né, nas batalhas da época de Davi. Mas o importante para nós é entendermos que o Salmo 119, ou melhor, que o Salmo 118, ele é um salmo de vitória. Né? Quando nós conquistamos algo, nós podemos ler ou louvar a Deus com o Salmo 118. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, o Salmo 118, ele tem a sua raiz na gratidão.
Ele é um salmo que expressa gratidão e nos ensina como crentes a sermos mais gratos a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 21, vai dizer que os homens maus não deram graças a Deus, né, que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, da gratidão dos seres humanos, né? O mínimo que nós, como servos de Deus, podemos dar é a nossa gratidão. Que cada ser vivo pode dar, o mínimo que cada ser vivo pode dar a Deus é a gratidão. E o Salmo 118 é um salmo de gratidão. Então, que nós possamos ser mais gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Porque não são poucas as coisas que o Senhor faz por nós todos os dias. Então, continuando no tópico 2, nós veremos sobre a bondade de Deus, a benignidade de Deus e o Deus que escuta. Começando com a bondade, o Salmo 118, ele fala sobre a bondade de Deus, né? E nós sabemos que Deus ele é bom o tempo inteiro. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então nós sabemos e conhecemos esse Deus que é bom e nele não há maldade, nele não há perversidade, nele não há trevas. Ele é o Deus bom. Lá em Tiago, nós aprendemos que nenhuma obra má pode vir de Deus. De Deus só vem coisas boas. E Jesus, ele diz também, quando o mancebo rico chega a ele e pede, faz uma pergunta e chega se expressando dessa maneira a Jesus: bom mestre. E Jesus responde: por que me chamas bom? Só existe um que é bom, que é o Pai. Somos maus. Deus é bom. Ele que nos resgatou, Ele que nos curou, Ele que nos limpou, Ele que é bom. E à medida que nós permitimos que Ele nos encha, nos preencha, que a gente tire de nós o que é ruim, para que o Senhor possa entrar, nós fazemos obras boas. Mas essas obras boas não refletem o nosso caráter. Essas obras boas refletem o caráter de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, louvai ao Senhor porque a sua benignidade é para sempre. Essa expressão, ela se repete no Salmo 118. Porque o Senhor, Ele nos abençoa diariamente, todos os dias. Nascer do sol, a lua, o pôr do sol, a lua durante a noite, água, o pão de cada dia. Então a benignidade do Senhor dura para sempre, né? O Senhor é justo. Muitos estão nascendo, outros estão nos deixando. A vida continua. O Senhor está aí. O Senhor recolhe os seus, recolhe alguns, deixa outros viver mais. Tudo de acordo com a sua graça, tudo de acordo com a sua justiça, a sua bondade. Quem somos nós para entender a mente de Deus, os planos de Deus? Mas nós podemos crer, nós podemos ter fé e confiar que o Senhor tem feito o melhor por nós. Confiar que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos protegido e que a benignidade do Senhor tem durado para sempre em nossas vidas. Então, dando continuidade, o salmista ele diz que clamou a Deus e foi socorrido.
Então, o nosso Deus, ele ouve a nossa oração. Não sei o que tu tens passado, o que tu tens vivido, porém, eu sei que Deus ouve a nossa oração e atende segundo a sua vontade. Muitas vezes não somos atendidos quando pedimos de forma egoísta para os nossos próprios interesses. Assim nunca seremos atendidos, porque o Senhor, ele nos livra do mal. Então, temos a certeza que o Senhor nos ouve quando oramos, quando clamamos, quando o chamamos. Temos a certeza que Ele nos ouve. E Ele é o nosso Deus. Então é nele que nós temos que confiar e crer que o melhor ainda está por vir. Meus irmãos e irmãs, chegamos no tópico 3, falando sobre o agir de Deus, e veremos que o Senhor é aquele que concede a luz, é aquele que dá a força e é também a pedra angular. Então vamos começar falando sobre ele sendo aquele que concede a luz. Já no início da Bíblia, no livro do Gênesis, está escrito, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então o Senhor é aquele que concede a luz. Aí, no Evangelho de João, nós também vemos, a luz verdadeira que ilumina todo o homem tinha vindo ao mundo. E João Batista veio para apontá-la. Jesus Cristo é a luz que ilumina todo o homem e se personificou na figura do Cristo, o qual é o nosso Senhor e Salvador. Então, acerca da luz nós temos muito que falar, temos muito que nos expressar, temos muito que glorificar a Deus, porque através da luz que você, meu irmão, minha irmã, está me vendo agora, através dos nossos olhos nós conseguimos perceber a luz, e através da nossa alma nós podemos sentir a luz, porque a luz também, segundo o hebraico, ela significa iluminar, clarear. Então, às vezes, nós estamos com um pensamento obscuro, nós não entendemos a Bíblia, não entendemos os planos de Deus, e vem Jesus com a mensagem, aí é como se realmente a luz ela iluminasse e esclarecesse todas as coisas, É com a luz do Evangelho de Jesus Cristo que lemos o Antigo Testamento e o compreendemos. Então a luz, ela veio para clarear, ela veio para nos mostrar o quão maravilhoso é o nosso Deus. O Senhor é aquele que dá força, não é, meus irmãos e irmãs? Lá em Isaías 40:31, nós vemos que Ele fortalece os cansados, Aqueles que confiam no Senhor, Ele renova as forças, dos cansados, dos idosos, Andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, voarão alto como águias, Esse é o nosso Deus. Lá quando Israel estava no deserto, quando eles saem do Egito, o Senhor dá força, porque o mar vermelho se abre em duas partes, e o povo passa em terra firme, em terra seca, caminhando. Então o Senhor, Ele dá força, Ele revigora, Ele renova. Eles passaram 40 anos ali e as sandálias ainda estavam intactas, porque o Senhor, Ele renova, Ele dá força. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo passou por
picada de serpente, naufrágios, perseguição, nudez, né? E em todas as coisas ele era mais do que vencedor. Em todas as coisas somos mais que vencedor. Okay? Deus nos fortalece, Cristo nos fortalece. Então nós temos que ter essa convicção que o Senhor nos fortalece, né? Tenha certeza, nós sabemos, né, que o Senhor nos fortalece, dá força ao cansado. Então, às vezes você está cansada, você está cansado, mas vem o Senhor, né, com a sua mão poderosa para nos animar, né, para nos ter de bom ânimo, né, quando ele fala para Josué, seja forte, tem de bom ânimo, estou contigo. O Senhor nos fortalece. O Salmo 118 ele também ensina que Deus é a nossa pedra de esquina, pedra angular. E por pedra angular nós entendemos a pedra fundamental. É aquela primeira pedra que é lançada, que dá sustento a todo um edifício, né? Quando um edifício ele é montado, é iniciada a construção, precisa lançar um fundamento, e esse fundamento ele tem que ser o mais forte, é aquele fundamento que dá sustentabilidade a tudo aquilo que será construído em cima dele, né? E nós temos Cristo Jesus como nossa pedra angular, porque ele mesmo se declarou assim, né? A pedra que os construtores rejeitaram, né? Os construtores se referindo ao povo de Israel, né? Aquele povo rejeitou essa pedra, sendo que ela veio a ser a pedra de esquina, ou seja, Jesus Cristo ele é o nosso fundamento, através dele nós podemos construir o que for e não cairemos, porque ele é o fundamento, né, das nossas vidas. E nós temos que entender que esse fundamento não é teórico, ele é prático. Então, ele se consolida quando nós praticamos o Evangelho e não só falamos ou pregamos ou ficamos na teoria. Porque Jesus ele fala no final do Sermão do Monte, ele termina suas palavras dizendo que aquele que ouve estas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, né? E quando ele constrói a sua casa sobre a rocha, é mencionado, é óbvio que há um fundamento, e esse fundamento é Cristo, né? E compara com aquele que construiu a sua casa sobre a areia, né? E as dificuldades vêm sobre os dois, né? Quando vem forte vento, a chuva veio e caiu aquela casa que estava sobre a areia, mas aquela casa que estava sobre a rocha, ela permaneceu, né? Através desse versículo, ele nos mostra que as dificuldades não estão longe de acontecer na vida do crente, né? Alguns irmãos acham que depois de aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, não passarão mais por angústia, dificuldades, né? Traições e o que quer que seja de ruim. Mas não. Independente de você ser cristão ou não, você vai passar por dificuldades, né? Porque neste mundo, nesses dias, você jaz o maligno. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. E nós também podemos vencer com fé nele, né? O que importa é que a nossa alma seja salva, né? Eu sei que todos nós estamos condenados a morrer uma vez, alguns breve, outros tarde, mas enfim, nós temos essa certeza, né, que um dia nós estaremos deixando essa terra. Todos, né, fomos condenados ali por causa do pecado, mas temos a oportunidade de ter uma eternidade com Cristo, e essa oportunidade Deus nos deu, né, e nós temos que aproveitá-la, né, aceitando Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador todos os dias, e pedindo perdão a Ele pelos nossos pecados, né, para que Ele possa nos limpar de toda maldade, de toda injustiça, nos purificar de todo mal, para que nós possamos estar aptos a entrar no céu de glória. Então, meus queridos e amados irmãos, estamos chegando no final, estamos encerrando.
Para concluir, eu quero dizer que o Salmo 118 é um salmo que mostra que nós devemos adorar o Senhor, independentemente de qualquer circunstância da nossa vida, porque se estamos respirando, se estamos com saúde, se estamos felizes, né, tudo vem de Deus. Ele só faz coisa boa e devemos adorá-lo independentemente de qualquer coisa, né? A sua natureza divina, ela nos revela, né, infinitamente. A gente tem motivos de sobra para louvar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor, né? Então essa é a mensagem principal, né? Que nós devemos continuar adorando o Senhor. Então, com uma oração, gostaria de te convidar para que nós orássemos encerrando esta lição. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por essa lição, Pai, que ela atinja, Pai, o seu propósito, alcança os corações, Pai, fazendo a tua vontade. Abençoa a casa, o lar do ouvinte, da ouvinte, e abençoa este Brasil, este mundo, Pai, repreendendo toda enfermidade, todo mal, e que tudo volte, Pai, ao normal, para que possamos continuar dando glórias e graças ao Teu nome, Pai. A nossa adoração a Ti, Pai, ela é eterna, e nada neste mundo poderá nos separar do Teu grande amor. Sê conosco, Pai, sempre, em nome de Jesus, é o que te oramos e agradecemos. Amém. Deus nos abençoe sempre, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.